E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur, do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes, relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes da gente começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso ajuda demais o canal, faz o YouTube recomendar aí a Bitcoin Block para outras pessoas. Os ETFs de Ethereum foram aprovados e estão rodando, e a gente vai passar um pouquinho mais sobre como foi o primeiro dia aí de negociação desses ativos. Além do mais, quem está performando muito bem são os ETFs de Bitcoin, e a BlackRock, a maior gestora do mundo, bateu mais um recorde, tendo aí os ativos de Bitcoin, né? Então isso já cria altas expectativas e também, né, muita gente animada para o ETF de Ethereum. A Mt. Gox ela registrou mais uma vez saídas nessa última terça-feira, sinalizando que os pagamentos aos credores continuam, e a Binance continua com a sua queima de BNBs, queimando mais de 5 bilhões de reais, a maior quantia agora queimada até então, né, por conta do preço do BNB. Então vamos falar de tudo isso e muito mais. Não esquece de deixar o like aqui no canal, verificar a sua inscrição. E mesmo, né, que seja o dia de aprovação dos ETFs de negociação, a gente vem passando por uma queda, tá, pessoal? Bitcoin aí cotado nos 65.900 dólares, uma queda de 2%. O Ethereum, né, aí cotado nos 3.400, também caindo no dia de hoje, porque os ETFs no seu primeiro dia eles não estão se performando muito bem. E existem vários motivos aí para isso, né? Eles estão tendo muito volume, muita movimentação, inclusive já movimentaram 50% nos primeiros 15 minutos de tudo que o Bitcoin movimentou no seu primeiro dia, certo? Isso depois que a SEC formalizou, né, a aprovação, o início das movimentações na Bolsa de Valores no final aí da segunda-feira. E nos primeiros 15 minutos o volume de todos os ETFs de Ethereum foi de 112 milhões de dólares. E isso aí é metade do que o Bitcoin movimentou no seu primeiro dia. Então sim, é uma movimentação muito boa, né? É algo muito bom. E os 8 emissores, eles receberam a aprovação para conseguir estar negociando. Então a gente tem agora, né, as 8 grandes gestoras. Aqui nesse site, no caso, a gente tem 9, porque a Grayscale vai ter 2. Mas o que a gente precisa ficar mais de olho é a BlackRock, a Fidelity e a própria Grayscale, certo? Antes de mais nada, vamos passar rapidinho aqui na movimentação do ETF, né? A gente tem um ETHA, que é o ETF de Ethereum, e observa que está sendo um dia de queda. Então, por mais que a gente tenha tido muita movimentação, ainda assim, pessoal, é uma movimentação mais de venda. Por quê? Porque a Grayscale possui muito Ethereum e a taxa, né, para negociar, para estar ali gerenciando esses ETFs é de 2,5%. Então, boa parte desse volume de negociação é aquelas vendas que a Grayscale faz, né, que as pessoas fecham suas posições para estar entrando nos ativos. Então, a princípio, isso causa uma queda, mas é igual aconteceu com o Bitcoin. Essa queda é para entrar em outra gestora. Então é provável que nos próximos dias e semanas a gente veja, né, essa venda massiva ser convertida aqui na BlackRock. Então ainda não foi liberado, né, a movimentação total de cada gestora para o dia de estreia, para essa terça-feira, no dia 23 aí de julho. Mas a gente consegue ver o quanto que as gestoras já haviam comprado antes da negociação começar. Então a BlackRock já tinha semeado, né, que fala 10 milhões de dólares, a Fidelity 4, que são as duas maiores. A VanEck surpreendeu também com 10,2, sendo a segunda que mais semeou. E a grande preocupação é a Grayscale, né, que ela lançou o ETHE, que está sendo o com maior volume aqui nesse exato momento. O trust da Grayscale, que se a gente pegar aqui no dia de hoje, deixa eu colocar aqui no semanal, que eu acho que vai ficar mais fácil. A gente teve uma movimentação de 14, não, mas é melhor pegar no diário mesmo, na verdade, né? Porque ontem pode ser que estava considerando a movimentação dentro da gestora. Hoje a gente teve uma venda, né, uma movimentação de 12 milhões de contratos a 29 dólares. Se a gente pegar agora o da BlackRock, né, a título de comparação, a gente teve 7 milhões. Então, assim, a movimentação maior
está sendo baseada aí na Grayscale. Então é provável, né, que a gente veja um fenômeno acontecendo similar ao que rolou no Bitcoin, que é uma realização da Grayscale na Bolsa de Valores, uma vez que quem tinha investimento no ETF, né, no fundo da Grayscale privado, agora que foi para a Bolsa de Valores, continua com essa exposição, então é muito mais fácil vender e entrar, por exemplo, na BlackRock, ou então na Bitwise, ou na VanEck, né? A VanEck eu acho que ela vai surpreender, porque ela é que está com as menores taxas de gestão. E posteriormente, esse segundo aqui da Grayscale, né, por isso que eu deixei para falar dele depois, vão ser os mini contratos de Ethereum, que também deve puxar muita grana, que foi a forma com que a Grayscale arrumou para consertar aquela saída massiva que aconteceu com o Bitcoin. Então, eles vão apresentar mini contratos de Ethereum, que para quem já tem exposição ao ETHE, também vai ter uma cota do ETH que vai acontecer, né, nesses mini contratos na Bolsa de Valores. Então, vai ser mais barato e vai ter uma taxa de gestão muito, muito menor, certo? O que certamente vai ser muito mais interessante. Então, pode ser até que a queda aqui do mercado, do Ethereum, que, sinceramente, pessoal, eu acho que os primeiros 2, 3 dias, a primeira semana, geralmente é a pior, mas o mercado já meio que precificou essa aprovação, né? Porque a gente já estava falando dela aí há bastante tempo. Eu acho que não vai ser tão intensa igual o Bitcoin, né? O Bitcoin saiu dos 48, primeiro dia de negociação ele subiu pra caramba com o hype, depois ele caiu para os 38 e nunca mais voltou para esse ponto. Eu acho que a gente nem possa ver tanta volatilidade igual aconteceu no Bitcoin. E a tendência, né, é justamente que as pessoas se interessam ainda mais. Então vamos ver como que vai estar, né, esse saldo aqui. No vídeo de amanhã a gente vai abrir novamente esse site para ver o fechamento, né, como que foi de fato a movimentação aí de todos os ativos, se teve mais gente comprando, vendendo, qual que foi aí o termômetro e sentimento do mercado. Mas até agora, né, com as notícias que a gente viu aí em questão de movimentação, já dá para ver que o mercado ele está pelo menos aquecido. E por falar no Bitcoin, a gente segue aqui com muitas compras, tá? As pessoas, as instituições do mercado tradicional começaram também a comprar Bitcoin, antecipando essa aprovação do ETF de Ethereum. Então, basicamente, né, a gente viu que nessa última segunda-feira, dia 22, a BlackRock comprou mais de $500 bilhão. E se a gente pegar aqui todas as gestoras, olha só, a gente teve um total aí de $485 milhões em compras, que é o maior valor de julho. E não só isso, né? Com essa compra que aconteceu no dia 22, na segunda-feira, a BlackRock quebrou mais um recorde, tendo o ETF com o maior recorde de captação em pouco tempo, certo? Então, o IBIT, ele virou o ETF da BlackRock que mais captou dinheiro em todo o mundo nesse ano de 2024, superando até o famoso QQQ, né, que o pessoal chama de KKK, que ele replica a Nasdaq 100. Então, a gente tem aqui ele em quarto lugar. Não sei se eu consigo dar um zoom nessa página, né, para mostrar melhor aqui. Acho que eu dei um zoom até demais. A gente tem aqui o IBIT em quarto lugar e outros ETFs aqui que não são da BlackRock, tá? Por isso que não tá liderando. Mas ainda assim é realmente impressionante, né? O tanto que as pessoas elas estão interessadas aí no Bitcoin, nas criptomoedas. A título de curiosidade, o terceiro lugar é um ETF da Vanguard, que é o VTI, que replica aí o índice global de várias ações. Então, provavelmente esses outros aqui devem ser índices aí de bolsa de valores, certo? Que certamente acabam por ser, né, ativos aí mais negociados. Então, ter o Bitcoin no meio disso aí é muito impressionante. A Mt. Gox ela registrou mais saídas, né, agora na ordem de 3,2 bilhões de dólares em apenas 2 horas, transferindo aí para 2 endereços desconhecidos, além de parte desse valor para a carteira da corretora Bitstamp, que vai ser uma das 5 corretoras que vai estar fazendo esse pagamento. E conforme eu venho comentando com vocês, quanto mais a Mt. Gox liberar esse valor, cara, melhor é para o mercado. Sinceramente, tá? Para de ter FUD, as pessoas param de se preocupar com isso, tira esse peso aí das costas dos investidores de mais de 10 anos
Então essa movimentação aconteceu nessa última terça-feira, dia 23 de julho, quando mais de 47.500 bitcoins, né, 3,2 bilhões, foram para dois endereços desconhecidos e também, né, para Bitstamp nos últimos dias. Então agora a Mt. Gox ainda possui cerca de 42.700 bitcoins, o que vale 2,85 bilhões, mostrando para a gente, né, que a maior parte aí dos bitcoins já foram pagos, já foram transferidos aí para as corretoras, o que já diminui, né, aquele medo de despejo aí no mercado. Mas enfim, a carteira da Mt. Gox enviou aí 5.100 bitcoins, né, para uma carteira desconhecida e para a corretora Bitstamp ao longo aí dos últimos dias, e agora a perspectiva é que esses pagamentos venham aí intensificando, mas como eu venho comentando, né, eles não vão acontecer de uma vez. Cada corretora tem o seu prazo de pagamento e consequentemente, né, isso faz com que não tenha aquele despejo único contínuo no mercado. Então, agora a gente tem um total aí de 12 bilhões de dólares descarregados para os credores desde o dia 16 de julho, né? Período aí de uma semana. E um volume movimentado de 190 mil bitcoins em apenas 3 horas agora, na medida que os reembolsos eles vêm acontecendo. Então a gente está vendo já que tem corretora que está fazendo reembolso. Eles começaram, na verdade, a partir dessa terça-feira, com a Kraken começando a pagar os credores, que vai até também, né, vai de 7 a 14 dias depois que os pagamentos iniciaram, como eles iniciaram na semana passada. Então, essa é a próxima semana, deve ter aí o pessoal ou realizando lucro, ou então movendo para a carteira. E querendo ou não, eu acho que qualquer cenário é melhor do que as pessoas estão imaginando precificando, com o despejo total da Mt. Gox, né, dos 190 mil bitcoins direto no mercado. A chance disso acontecer é praticamente zero, tá, pessoal? E a Binance está queimando aí quantidades bilionárias de BNB, que é um programa que ela faz, né, a cada 3 meses. É um programa trimestral da BNB Foundation para deixar a moeda deflacionária. BNB tem uma quantidade limitada, então com isso a Binance ela junta BNBs ali, que são pagos em taxa na corretora, na própria blockchain, e faz queima deles a cada 3 meses. E dessa vez foi queimado mais de 1,6 milhão de BNB, o que equivale a 5,4 bilhões de reais aí na cotação atual. Esse mecanismo foi criado lá em 2017, aí quando a BNB estava bem no comecinho, né? E o objetivo é justamente diminuir a quantidade de BNB que está no mercado, aumentando aí o valor das moedas que ainda estão em circulação. BNB é a quarta maior criptomoeda do mundo, né? Fica atrás do Bitcoin, da Ethereum e da Tether. Teve uma grande valorização nos últimos meses, inclusive atingindo máxima histórica. E tem muita gente falando tipo, mas queimou muito menos do que antes, né? A gente queimou aqui 1,6 milhões de BNB, né? E a gente queimou pouco em relação às últimas queimas. Mas se a gente olhar a cotação da moeda, isso é uma queima muito expressiva, tá? A gente queimou aqui, em comparação, né? A grande queima de 2022 foi 2,87 bilhões de reais, 2023 foi 2,59 e agora foi 5,4. Então, realmente é algo expressivo. E aqui embaixo, né, a gente tem que o objetivo final é queimar 100 milhões de BNB, sendo que a gente tem 202 milhões de BNB total. Então, assim, ainda tem bastante coisa para queimar, vai queimar quase que metade dos BNBs existentes, o que vai fazer o BNB ficar ainda mais escasso, né? Imagina, por exemplo, se pegasse metade dos bitcoins aí, que estão, sei lá, perdidos em alguma carteira ou qualquer coisa do tipo, e simplesmente desaparecesse, eles não vão ter mais acesso, não existe chance deles serem despejados no mercado, o Bitcoin vai ficar ainda mais escasso, as pessoas vão querer, aí vão ter menos pessoas, né, com Bitcoin, então o preço dele vai subir. E o mesmo é o que a Binance está fazendo, então ela já queimou 28% da sua moeda, né, a BNB, e pretende queimar bastante ainda. Ontem também, né, aproveitando aqui a deixa que eu ia trazer para vocês, a gente comentou sobre uma criptomoeda chamada Banana, que ela estava liderando, né, a alta do dia. Eu nem sei se ela ainda está aparecendo aqui, mas se vocês voltarem aqui no vídeo de ontem, vocês vão ver ela mais ou menos por aqui, assim, ó. Que era uma cripto que até então eu não tinha encontrado para que ela servia, né? Eu só via que ela estava se valorizando bastante. Basicamente, ela é um airdrop da Binance. Quem usou BNB em produto Simple Earn, que a gente já falou dessa plataforma aí da Binance, ganhou a Banana.
E a mesma coisa, né? No mês passado, em junho, o pessoal ganhou IO por estar fazendo stake aí dos BNBs. Bom, vamos passar rapidinho aqui na análise do Bitcoin, né? Que sinceramente está passando por um movimento bem saudável de correção. Bitcoin nesse exato momento buscando por uma base de preço, fazendo fundo ascendente no gráfico diário, e a partir de agora que começam as grandes oportunidades, tá? A gente tem região das médias aqui para a gente estar ficando de olho, a gente tem a sobrevenda no gráfico de uma hora que está bem pertinho, né? Então é um setup que eu estou interessado em estar operando. Então para mim essa região entre os 64 e os 62 é a região mais interessante para quem está aí fora desse movimento para buscar entradas, que vai ser meio que a região das médias, tá? Para mim a região das médias é a região mais interessante, e caso a gente, por algum motivo, bata a sobrevenda e não veja um repique acontecer, eu quero manter capital para estar comprando aqui em regiões de Fibonacci, tá? Porque a gente vai estar retraindo toda essa alta, e aí a gente tem o Bitcoin aqui em níveis ainda mais interessantes. Eu acho que vai chegar no 62? Sinceramente, eu acho que não, tá? Eu acho que o mercado está muito bullish. A gente vai ter a performance dos ETFs, a gente tem PCE na sexta, FONC na semana que vem, né? Então, assim, eu acho que o mercado ele tá bastante otimista nesse exato momento, mas, sinceramente, se chegar aqui no 62, 60, 58, galera, o que eu vou comprar de Bitcoin não está escrito, porque uma vez que a gente teve toda aquela queda e teve uma recuperação forte dessa aqui acontecendo, inclusive deixando um baita volume lá embaixo, a probabilidade da gente vir aqui e simplesmente perder os 53 mil dólares é muito baixa. Então agora, né, à medida que a gente aproveitou para comprar aqui no Pânico, a gente está numa situação muito tranquila para comprar aqui embaixo, e como o nosso preço médio está aqui, ó, a gente vai comprar uma região acima do nosso preço médio. Então a gente vai comprar, vai ser uma compra aí que pode ser mais agressiva, porque o nosso risco também é muito baixo. No momento que a gente formar esse fundo ascendente, a gente pode fazer parciais bem fraquinhas, só para zerar o risco, subir o nosso stop e surfar a tendência. No momento que a gente confirmar o fundo ascendente, seja ele aqui na sobrevenda e a gente fizer um repique, ou caso a gente caia um pouquinho mais e esse repique continue, a gente ainda assim vai fazer excelentes compras. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!